Romanos 8, verso 26 a 27, 2 versículos hoje, com o tema: o Espírito Santo, nosso auxílio em meio à fraqueza. Bem? Todos encontraram? Romanos 8, verso 26 a 27, diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Oremos. Pai Santo, Pai Bendito, ajuda-nos nessa noite a expor, ó Pai, a Tua Santa Palavra. Que o Senhor possa abrir o nosso coração, nosso entendimento, abrir os nossos olhos para as Sagradas Escrituras, Senhor. E que o Senhor venha, Pai, abençoar-nos, edificar-nos, orientar-nos nesta noite através da Tua Santa Palavra. Derrama da Tua graça, do Teu poder, do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas nessa noite. Que a gente possa, ó Pai, crescer a imagem do Seu Filho e o Teu reino avançar para o louvor da Sua glória. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Bem, queridos, então hoje nós damos continuidade à nossa série em Romanos. Esta feita, Romanos 8, do verso 26 a 27, como eu coloquei o título, né? Hoje, o Espírito Santo, nosso auxílio em meio à fraqueza. Paulo aqui, nesses versos, ele vai terminar aquilo que ele começou no capítulo 8, que ele estava falando para nós ali da vida no Espírito, não é? O que o Espírito Santo faz conosco, nos traz a fé, nos livra ali debaixo da lei, né? Nos resgata por meio de Jesus Cristo, nos dá uma mente nova, uma mente que cogita nas coisas do Espírito, nas coisas de Deus, né? Ele dá aquele contraste com aquela pessoa que não tem o Espírito Santo. E através dele nós mortificamos a carne, né? Nós não devemos mais nada à carne. E nós vimos por último, na última aula, quando nós falamos de Romanos, a questão ali de que por causa do pecado, o pecado afetou a criação de Deus, afetou tanto a criação, né, da natureza, né? Quando o Adão ele cai, ele puxa para o abismo da queda, né, da corrupção, a natureza, né? É por isso que a natureza ali geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E nós vimos ali que também a igreja, ela também geme, esperando também o dia pela qual ela vai ser redimida juntamente com a criação, né? E Paulo continua aqui no texto, né, que nós vimos, né? E nós vamos dar uma recapitulada, né, desde do verso 1. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, Paulo vai terminar esse argumento falando acerca da vida no Espírito, né, e já vai terminar ali o capítulo 8, né? Como nós vimos, não há condenação para os que estão em Cristo, do verso 1 ao verso 4, né? Ali a vida no Espírito é uma vida de liberdade em relação à condenação da lei do pecado, né? O Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte, vocês lembram disso? Então, ali do verso 5 ao verso 11, Paulo falou que vivemos segundo o Espírito. Paulo contrasta aqueles que vivem segundo a carne com aqueles que vivem segundo o Espírito. A vida no Espírito traz paz e nós vimos lá a certeza da ressurreição. Se nós temos o Espírito Santo, nós temos a certeza, né? Nós temos o selo que o dia quando o nosso Mestre nos chamar, a voz da vida nos chamar, nós vamos de ressuscitar como Ele o foi ressurreto. No verso 12 ao verso 14, não somos mais devedores da carne, né? Paulo mostra que fomos libertos, por isso andamos segundo o Espírito, mortificando a nossa carne. E o que eu falei é algo diário. Todos os dias nós lutamos praticamente com o nosso velho homem, né? Mortificando, nos limpando, nos purificando ali através ali dos meios que Deus nos deu. Nós falamos mediante a palavra, mediante a oração, mediante a comunhão com nossos irmãos, né? Buscando modelos na qual a gente pode se espelhar para chegar, né, a sempre ali almejando chegar à estatura, à maturidade cristã, à imagem de Jesus Cristo, né? Depois nós falamos do verso 15 a 17, a questão lá da adoção,
como filhos de Deus, né? O Espírito nos adota como filhos de Deus e nos concede uma relação íntima e próxima, de maneira que podemos chamá-lo de Abba Pai. Nós podemos entrar na presença de Deus e chamá-lo de Pai. Nós temos essa intimidade, porque Ele nos adotou como filhos. E nós falamos que essa adoção ela vai ser consumada no dia que nós formos ressurretos. Ali seremos plenamente como nosso Senhor Jesus o é. Né? E por último aí, do verso 18 a 25, nós falamos ali da esperança da glória. Mesmo em meio ao sofrimento e às dificuldades da vida presente, os crentes têm a esperança de serem glorificados com Cristo. Paulo compara essa esperança com dores de parto, implicando que a criação e os crentes aguardam, em meio aos efeitos da queda, algo grandioso. E nós falamos que foi que nessa questão, como uma mãe para dar ali a luz ao seu filho ali, é um momento de dor, é um momento de sofrimento, mas você sabe que ao final daquilo ali você vai ver ali a sua criança e aquilo vai te deixar plenamente feliz, né? Porque ali foi uma graça dada por Deus. A mesma coisa nós ansiamos em meio a essa vida que traz-nos sofrimento, que traz-nos luta. Eu até dei aquele exemplo que é como se nós estivéssemos correndo numa maratona, né? Aquilo traz desconforto, traz dor, mas logo nós chegaremos à linha de chegada e ali descansaremos, né? Teremos os louros, né? E o pleno descanso tão almejado. É isso que vai ocorrer conosco. E agora, no verso 26 e 27, né? Paulo, desde o princípio do capítulo, tinha intuito de mostrar aos crentes de que o Espírito Santo ele é ativo ao longo de toda a vida cristã. E em todos os momentos, desde o princípio da salvação, passando pela manutenção durante a vida e por fim garantindo a ressurreição à semelhança de Cristo. Aqui ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai falar que o Espírito Santo ele nos assiste, ele nos auxilia, né, durante nossa vida, principalmente intercedendo por nós. É o que nós vamos ver hoje. Verdade central aí, como sempre, né? O Espírito Santo nos assiste em todas as fases de nossa jornada espiritual, nos suprindo em nossa fraqueza, intercedendo por nós, alinhando nossas orações à vontade de Deus, garantindo-nos que, mesmo em nossos momentos mais vulneráveis, estamos firmemente sustentados e guiados por Ele rumo à glória que nos espera. Então é isso que o Espírito Santo faz conosco, Ele está sempre conosco. Como a gente leu na abertura, Deus enviou a nós, mediante Jesus Cristo, um outro Consolador. O nosso primeiro Consolador, ele foi para o Pai, né? Foi para o céu e lá está intercedendo por nós, junto ao trono de Deus, né? Só que Ele não nos deixou órfãos, como Ele mesmo disse. Eu vos enviarei o Consolador, o Paracleto. Já ouviu essa expressão? O Consolador, em grego, Paracleto, né? Quando nós estudamos pneumatologia, o que é isso? Pneumonia, né? É alguma coisa com pneu? Não é coisa com pneu. É que pneuma, né? Pneu é espírito em grego, né? Nós estudamos pneumatologia, a doutrina acerca do Espírito Santo, nós aprendemos que o Espírito Santo é o nosso Consolador, né? E por aí vai, né? A gente vai aprender isso em teologia sistemática. Espero que vocês se habilitem um dia a estar conosco nas aulas de sistemática, né? Meus amigos, vamos lá dar início então. 2 pontos, gente, a gente pode ver aqui nesse texto que a gente leu do verso 26 e do verso 27. E esses pontos são a assistência do Espírito Santo, né? E outra, como eu falei, a intercessão que o Espírito Santo faz por nós. Nós vamos ver os dois. Primeiro é a assistência do Espírito. Verso 26. Também o Espírito, eu coloquei aqui na área, porque eu sempre uso a área, só que eu trouxe a NAA hoje na minha mão. Mas vamos ver, ó. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Como diz aí, o Espírito nos assiste, mas não é que ele assiste lá como uma pessoa assistindo um filme, né? Comendo pipoca, né? Até coloquei a imagenzinha ali. Ele não está lá em frente à televisão nos assistindo, né? Não, esse assistir aí é a questão de nos auxiliar.
né? Eu coloquei, assistir significa que o Espírito Santo toma sobre si nossa carga, não somente para ajudar e socorrer, mas sobretudo para nos aliviar, carregando todo o nosso peso por nós. Então, quando eu lembrei disso, quando eu estava estudando isso, eu lembrei de uma coisa que o pessoal sempre contava, uma ilustração, né? Que no dia que você se encontrasse com Cristo, você estaria caminhando, né, com Ele na praia, contando ali, quando você se encontrou com Cristo e você começou a caminhar com Ele, e você olhava para trás, deixava sempre 2 pares de pegadas, né? Só que naquele momento, né, de tribulação na vida, né, ele olha para trás, naquele tempo, Senhor, eu só vejo 1 par de pegadas, né? O Senhor não esteve comigo? E Jesus fala, né? Filho, nesses momentos foi quando eu te carreguei no colo. Bom, excelente exemplo, né? Eu nunca te abandonei. Nesses momentos mais difíceis foi quando eu te carreguei no colo. É a mesma coisa, o Espírito Santo, ele está conosco, nos auxiliando, né? Não só ajudando, nos socorrendo, mas aliviando todo o nosso peso, toda a nossa carga. Porque sem ele jamais conseguiríamos desempenhar a vontade de Deus. Sem ele nós estaríamos ainda naquele sepulcro, nós estaríamos ainda mortos, nós estaríamos sem conhecer a Deus. Tanto que ele vai ver aí, você não consegue nem orar sem a assistência dele. Nós nem sabemos orar como convém, não sabemos nem como se dirigir a Deus. Por quê? Porque nós somos fracos. Sem o auxílio dele, é como Jesus falou, sem mim vocês nada podem fazer, né? Sem o auxílio, sem o Espírito Santo vir e nos tocar, sempre falei isso para vocês, né? Quando o Senhor vem e nos toca mediante o Espírito Santo, nós ganhamos vida. E ali passamos a viver com o Espírito Santo habitando em nós, rumando, caminhando a Canaã celestial, não é? Por isso que o Espírito Santo ele vem e nos assiste. Nos assiste no quê? Como nós vimos aí. Por que necessitamos da assistência do Espírito Santo? É que, como diz o versículo aí, somos fracos. Somos fracos, temos essa debilidade, né? Somos fracos, a palavra aí, anesteia, significa falta de força, debilidade, fraqueza, né? E pode se referir a 2 âmbitos, tanto do corpo, uma questão espiritual, da alma, né? Do corpo, fala da fraqueza natural, da nossa fragilidade, uma saúde debilitada, né? Enfermidade. Geralmente, quando se usa em outras passagens da Bíblia, se refere sempre na questão da nossa fraqueza, está falando de alguma uma deficiência que nós temos, alguma enfermidade, né? Mas aqui parece que não só diz a questão do corpo, mas diz também da alma aqui, né? Que relacionada com a alma fala da falta da capacidade requerida para entender algo, fazer algo grande ou glorioso, né? Reprimir desejos corruptos. E nós vimos isso ao longo de Romanos 8, que nós não conseguimos mortificar a carne com nossa própria força. E nós tivemos um grande exemplo disso aonde? Lá em Romanos 7. Né? Vocês lembram de Romanos 7? Era uma pessoa que tinha consciência da vontade de Deus. Só que quando tentava desempenhar a vontade de Deus, encontrava o mal em si. O bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Por quê? Não era falta de sinceridade. Como eu falei para vocês outrora. Era falta de poder. Falta do poder vindo do alto. Como os israelitas lá no Êxodo, né? Lá ao pé do Monte Sinai, eles ganharam a lei, e eles falaram, cabio de vida, mas passaram 40 anos no deserto, quebrando a lei de Deus, não conseguindo desempenhar o papel que Deus deu a cada um de nós. E como eu falei, não faltou sinceridade, né? Mas faltou poder, para ajudar nessa fraqueza que nós temos, porque sem o Espírito Santo nós não entendemos. O que ela diz lá em Coríntios, né? O homem carnal, o homem natural, ele não entende as coisas de Deus, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas Deus lá, né? Tanto que ele fala até outra hora, a questão ali, né? O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não desceu para o coração do homem, foi o que Deus revelou para aqueles que o amam. Como ele nos revelou? Pelo Espírito.
Ele está falando do Evangelho ali. Só nós conseguimos porque nós temos esse auxílio hoje. Porque sem Ele nós somos fracos, somos débeis, nós não entendemos. Por isso que Paulo fala, né? Mas no capítulo 8, que Paulo mostra essa obra de redenção, o que aquela pessoa não conseguiu no capítulo 7, Paulo mostra que é possível mediante o poder do Espírito Santo. Ele mostra a obra da redenção que é aplicada a nós mediante quem? O Espírito Santo. Né? Foi acho que o Samuel, o Miguelzinho que falou, né? É como uma enfermeira que vai lá e aplica a gente. Eu falei, é isso mesmo. Deus aplica a obra de Jesus em nós mediante o Espírito Santo. Né? Ele nos guia a pensar nas coisas de Deus, como nós vimos no começo do capítulo 8. Ele ajuda-nos a mortificar a carne. Através dele, desfrutamos das primícias, ali a santidade, vocês lembram? Uma nova vida, né? Conseguimos se manter perseverante, mesmo em um mundo afetado pelo pecado, como nós vimos no estudo anterior. Porque o mundo foi afetado pelo pecado, as calamidades que nos vêm, os males, as intempéries do tempo, o excesso de calor, o excesso do frio, que tira a nossa paz, né? Nos tira da nossa área de conforto, nos traz, né, males, doenças e tal. Só conseguimos suportar todas essas coisas porque nós temos o Espírito Santo conosco. Por isso que é necessário esse auxílio, porque nós somos fracos, gente. Nós temos estudado isso ao longo de todo Romanos. Nós somos fracos, necessitamos. Nós somos, é a palavrinha, dependentes em todo o tempo de Deus. E Paulo está mostrando para nós, ó, desde o começo, né? Desde a nossa vida. A gente só consegue levantar a mão aqui porque é graça de Deus. Que Deus nos dá vida. Deus nos sustenta. Mas Paulo está mostrando para nós aqui que o Espírito está junto conosco desde o começo, desde a nossa conversão, e Ele tem feito essa manutenção durante a nossa vida diária, né? E Ele estará presente no dia que a voz da vida nos chamar, e nós ressuscitaremos mediante o poder do Espírito Santo. Porque sem Ele não conseguimos desempenhar o papel que Deus nos deu. E outra questão também, por que nós precisamos, né, da assistência do Espírito? Porque diz aí, como diz aí, não sabemos orar como convém. E Tiago fala, né? Vocês pedem, vocês oram, né? Vocês pedem e não recebem. Por quê? Vocês pedem mal. Para vocês gastarem nos vossos deleites, nos vossos prazeres. Né? Nem saber orar a gente sabe. Por quê? É uma mente ainda que não chegou na sua maturidade. Não sabe o que é bom para si ainda, não está na sua plenitude. Paulo sempre falou assim, eu espero que vocês cresçam, né, no conhecimento de Deus, para que vocês tenham vidas dignas do Senhor. Isso é quando a gente chegar naquela plenitude do conhecimento de Deus, da forma que Deus quer que eu ande, da forma que Deus quer que eu viva, né, da forma que Deus quer que eu me comunique. E minhas orações, se forem feitas debaixo da orientação de Deus, da sua palavra, né, vai ser para a glória de Deus, não vai ser para mim. Né? Às vezes aquilo que eu acho que é bom para mim, não é bom para mim. Né? Eu já vi muita gente, pedindo para Deus bênçãos, só que quando aquela bênção chegou, ele se afastou dos caminhos do Senhor. Foi um carro, foi filhos, foi emprego, foi isso, foi aquilo, pediu, orou, meses a fio. Quando Deus deu a bênção, né, a pessoa se afasta. Né? Isso que eu falo, às vezes tome cuidado com o que você peça. Né? Mas sempre peça segundo Deus, Ele é pronto para responder, Jesus falou. Vocês pedirem em meu nome, Ele atenderá. Porém, entretanto, é quando será feito segundo a vontade de Deus. Quando é feito segundo a vontade de Deus, nós glorificamos a Deus. Sempre, sempre. E o Espírito Santo, ele nos auxilia. Ele faz com que a gente lembre das palavras de Deus, como a gente leu no começo, né? Deixando a mercê de nossa própria natureza, sem o auxílio que foi feito pelo Espírito Santo em nossa regeneração, não saberíamos orar. Pediríamos mal, a fim de gastar em nossos próprios interesses. João 14:26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
vos ensinará as coisas que... Vos ensinar todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, por isso que é maravilhoso nós temos o Espírito Santo. Porque ele nos faz lembrar das palavras de Jesus. De como Jesus falou que nós deveríamos ser, as características ali do reino, né? O Espírito Santo, por estar habitando no nosso corpo, né? Porque nós somos templo do Espírito Santo, quando nós recebemos a Cristo, ele faz nos lembrar das palavras do nosso Mestre. E é assim, eu já falei para vocês, como é que você vai falar com Deus? Você vai falar nos mesmos termos que Ele deu na sua palavra. Por isso que é bom você aprender a ler, decorar os Salmos. Você pode falar com Deus mediante o livro dos Salmos, que ali é um livro não só de adoração, mas como de orações também. Ali nós aprendemos a orar, né? Jesus nos deu um modelo de orar no Pai Nosso, né? Nós podemos usar aquele modelo, enaltecendo, glorificando ao Senhor e pedindo a Deus as nossas necessidades. Mas maravilhoso é, queridos, que nós temos o Espírito Santo, que nos ensina a como rogar, a como pedir, a como interceder pelos outros, mediante a palavra do Senhor. O Espírito Santo ajuda-nos a entrar em sintonia com a vontade de Deus. Sem Ele, nossas orações estariam direcionadas somente aos nossos interesses. Então, o Espírito Santo, ele nos dá essa sintonia com a vontade de Deus, porque ele nos faz lembrar das palavras de Cristo. Claro, se você leu, tá? Geralmente, o Espírito Santo não costuma revelar as coisas da Bíblia por revelação, né? Você nunca abriu a Bíblia e Deus te revelou tudo lá, né? Tem um professor meu que ele fala, o Espírito Santo não costuma ensinar grego por revelação. Você tem que abrir os livros lá, filho, e estudar, viu? Então, como a gente faz? Primeiro é lendo, tomando a par daquilo que Deus nos deixou, para que nós sejamos direcionados, né, rumo àquela Canaã celestial, né, caminhando nos passos que, como eu falei, caminhando nos passos de Cristo, seguindo após o Mestre, seguindo nas pisaduras do Mestre. É o que nós devemos fazer. Segundo aí, a intercessão do Espírito. Hoje eu acho que vai terminar rápido, né? Diz aí, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Nós temos, como eu falei para vocês ao início, 3 tipos de intercessores, né? Vale-me Agostinho nesta noite? Né? Não. Por mais que Agostinho seja um grande homem de Deus no passado, né? Os santos, né, que já se foram, né? Eles não podem interceder por nós diante de Deus. Nós temos só 3 tipos de intercessores, né? Temos alguns aqui na terra e temos... Peraí. 2 na terra? Temos 2 na terra, né? E um no céu. Quem são eles? Sem olhar no slide. Não pode. 3 tipos de intercessores. Os crentes vivos, e o Senhor mandou nos interceder uns pelos outros, não é? Isso, né? Um intercedor que está onde? No céu, à direita do trono de Deus, ele intercede por nós, ele é o nosso advogado. Filhinhos, se vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai, ele intercede por nós, não é? Então, um outro intercessor é Jesus. Ele intercede por nós, como eu coloquei, ó, nosso advogado e sumo sacerdote. É o nosso intercessor legal. E está no verso 34, se você ver aí no seu texto, né? Romanos 8, 34. Quem pode ler para nós? Quem nos condenará foi Cristo Jesus que morreu, e mais, quem ressuscitou, que está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha aí. Então, nós temos outro intercessor. Nós temos os crentes vivos aqui na terra, que podem interceder pelos seus irmãos, como nós fizemos no início do culto. Nós temos o segundo, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que está de Deus Pai e intercede por nós. E temos um terceiro que habita conosco, que é o Espírito Santo.
Ele é o nosso intercessor existencial nesse pleno século, nesse pleno momento, não é? Então, 3 intercessores, né? Então, chuta fora qualquer outro, principalmente aqueles que estão mortos. E eu acho muito maravilhoso, Jamie Haas, recorrendo a Abraham Kuyper, no seu livro lá, Grandes Textos da Bíblia, ele faz uma distinção entre a intercessão do Espírito e a de Cristo. Ele diz assim: este, Cristo, intercede por nós no céu, e o Espírito Santo na terra. Cristo, nosso cabeça, estando no céu, intercede por nós, fora de nós, para que desfrutemos os frutos da sua redenção. O Espírito Santo, nosso Consolador, intercede por nós em nosso coração, para nos assistir em nossas aflições e levar nossas profundas necessidades diante do trono de Deus. Então, o Espírito Santo, o que nós vemos aqui, ele é o nosso intercessor. E a intercessão do Espírito, gente, tem 3 características. A intercessão dele é intensa, como nós vimos aí, sobremaneira, né? Ela é agônica, porque são gemidos inexprimíveis, e ela é eficaz. Por que ela é eficaz? Como nós vimos aí, porque essa intercessão é segundo a vontade de nosso Deus. Nós vamos ver esses 3 pontos. Intercessão de forma intensa, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Como o Pai nos amou de tal maneira, lembra lá? João, né? João o quê? 3,16. Ó, quem falou aí? Alguém falou? Oh, top. Tá vendo? Bom teol. Como o Pai nos amou de tal maneira, o Espírito intercede por nós sobremaneira. Praticamente. Só que eu vi em outras traduções, não tem, né? Sobremaneira, né? Não tem aí, né, Rio? Eu achei estranho. Falei, como assim? Coloquei lá. É o versículo 26 ainda, se eu não me engano. Não, aqui está gemidos inexprimíveis. É, só, né? Falei, ué, por que assim? Eu vi em outras traduções, falei, ué, por que não tem o sobremaneira? Porque é algo intenso. Porque não tem nas outras traduções. Mas na Ara tem. Aí eu fico, como eu uso a Ara, eu estudei na Ara, eu escrevi lá, ó. E outra, a intercessão é agônica, né? Com gemidos inexprimíveis. E a palavra grega aqui, alale, né? Significa sem palavras. Paulo quer mostrar não que os gemidos não podem ser traduzidos em palavras, mas que não há como expressá-las. Não há como expressar em palavras aquilo que o Espírito Santo faz, ele intercede por nós. Por isso que coloquei, é uma intercessão agônica, né? Hernandes Dias Lopes, ele fala assim no seu comentário: o gemido é uma expressão de dor. Gememos quando não conseguimos expressar em palavras nossos sentimentos intensos. É assim que o Espírito intercede por nós. Em nós há o Deus que está sobre nós. Aquele que conhece todas as línguas, idiomas e dialetos de todos os povos, de todos os tempos, ora por nós com tal agonia que o faz com gemidos inexprimíveis. Então, é algo que não pode ser expresso com palavras, gente. Não há como descrever. Não há porque não há palavras, é porque não tem como exprimir essas palavras. E outra aí, a intercessão é eficaz. Como eu falei para vocês, por que é eficaz, né? E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Maravilhoso que o Senhor, ele sonda nossos corações. Que nem Jeremias 17:10, ele fala: eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Provérbios 21:2 diz também: todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Então o Senhor, ele pode ver nossos pensamentos, nossas intenções, nossos corações. Semelhantemente, né, Deus sonda os corações dos homens e ele conhece também a mente do Espírito. Por que ele conhece a mente do Espírito? O Espírito Santo faz parte de quê?
Da Trindade. Então, essa é a questão. Por que ele conhece? É a mente de Deus. É a mente do Espírito. Deus conhece. Então, a intercessão que o Espírito Santo faz, ela vai ser segundo a vontade de quem? Se é a mente de Deus. É segundo a vontade de Deus, né? Portanto, a intercessão que o Espírito faz é segundo a plena vontade de Deus. É por isso que é uma intercessão eficaz. Que Deus está sempre pronto a atender aquilo que é feito para a sua glória, segundo a sua vontade. Por isso que essa intercessão que o Espírito Santo faz, né, por nós, ela é eficaz. E sempre é eficaz. Você pode ver a maioria, né, que eu posso me lembrar aqui de algumas assim, das orações que tocam na glória de Deus na Bíblia, Deus ele é pronto a atender. Uma que vem em minha mente agora é lá em Josué 7, né? Acã tinha roubado as coisas lá, o povo caiu ali na cidade de... Ai, meu Deus do céu! A cidade de Ai, né? E Josué vai orar. Vai lá, ajoelha. Na hora que ele fala assim, e ele fala bem assim, né? Senhor, o Senhor disse que estaria conosco e tal, né? E o teu povo caiu, né? Aí ele solta uma palavrinha-chave lá. E o que o Senhor fará ao seu grande nome? Na hora Deus, por que você está ajoelhado aí? Né? Reúne o povo, faz isso e faz aquilo, porque a nação pecou. Fez isso, fez isso, fez isso. Então Deus ele é pronto em atender, porque quando isso toca na vontade e na glória dele, ele é rápido, pronto em atender. E como o Espírito Santo ele faz essa oração segundo a vontade de Deus, e tudo que é pedido no nome de Cristo para a glória de Deus, Deus atende, né? É isso que nós temos aqui, essa intercessão, essa oração no Espírito Santo de maneira eficaz. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A intercessão é eficaz, né? Esses versos, como eu coloquei aí, finalizam o argumento de Paulo sobre a vida no Espírito, mostrando que em todas as etapas da nossa jornada cristã, o Espírito é nosso ajudador constante. Mesmo enquanto esperamos e enfrentamos desafios, o Espírito não apenas nos sustenta, mas também garante que estamos em sintonia com Deus. Ele é nosso auxílio na fraqueza, o intercessor que torna a nossa vida de oração eficaz e significativa, e nos garante que estamos sendo conduzidos segundo a vontade de Deus até o momento da glória futura. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Por isso que Paulo veio traçando para nós, desde o começo do capítulo 8, essa vida no Espírito, daqueles que têm o Espírito Santo. Eles são redimidos, é aplicada a vocês a obra de redenção de Cristo. Por isso que vocês são justos, por isso que vocês estão livres da ira vindoura. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo vos chamou, deu vida, aplicando essa obra em vocês. E a mente de vocês foi transformada. Foi feita para vocês cogitarem não mais nas coisas dessa terra. Por isso que vocês foram transformados de mente. Paulo vai falar para nós no capítulo 12, né? Não se conformem com este mundo, com este século, com o sistema deste mundo. Porque ele está dominado pelo diabo. Né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nossa mente ela foi renovada quando a graça chegou até nós. Então nós passamos a caminhar, como eu sempre falo, os passos de Cristo, cogitando nas coisas do Espírito, caminhando rumo a Canaã celestial, em santidade, em comunhão, sempre, sempre. E nós nunca estaremos órfãos nessa jornada. Como aconteceu lá com o povo de Israel, no deserto, né? Deus falou para Moisés subir com aquele povo rumo a Canaã. O que Moisés falou? Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Né? Se o Senhor não for conosco, nós não iremos, não tem como. A mesma coisa, nossa jornada, ela está sempre sendo junta com o Espírito Santo. O próprio Cristo também está conosco. Ele falou, eu não vos deixarei, né? Eu não vos deixarei, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E por aí vai. Isso é maravilhoso, nós temos esse conforto em nossos corações, queridos, que nós não estamos só. Né?
Às vezes a gente, né, caminha só, né, sem irmãos, ninguém conosco. Até mesmo a vida pastoral, às vezes para mim assim, eu acho muito solitária, né? É eu e meus livros, né? Mas não, né? A gente tem aquele amparo, aquele calor, porque eu sei, Senhor, sempre, né? O Senhor está comigo. Eu creio em Ti. O Senhor nos conduz. O Senhor alegra o nosso coração, né? Como aquele exemplo lá, né? Eu só tenho um par de pegadas na areia, Senhor. O Senhor não estava comigo neste momento? Não. Foi quando eu carreguei você no colo nesses momentos, né? E o Senhor sempre estará conosco. Ele nunca nos abandonará, né? Até a consumação do século. Então, gente, por isso que é maravilhoso, né? Nós somos necessitados do Espírito Santo de Deus para viver a vida cristã. Porque Ele vai nos conduzir, Ele vai nos ensinar como orar, né? E você deve procurar sempre encher cada vez mais do Espírito Santo, né? Paulo fala lá em Efésios, né? Não vos embriaguei com vinho, que há dissolução, né? Mas enchei-vos do Espírito. Como é que você se enche do Espírito? Né? Ali até fala sobre a questão do casamento ali, né? Você vai viver a vida comum no lar, né? Amando sua esposa, a esposa, né? Amando o marido, por aí vai, né? Vivendo de forma digna, conforme a vontade do Senhor. Quando você faz isso, você cada vez mais se enche do Espírito Santo, né? É buscando através da palavra, da oração e dentre outras, né, meios de graça que Deus nos concedeu. Como eu sempre falo para vocês, oração, né, palavra, comunhão com os nossos irmãos. Assim a gente cresce a imagem de Cristo para a glória de Deus. Por isso que a gente não pode deixar de congregar, né? Porque ali, como nós vimos, nós temos 3 intercessores, né? Os que estão vivos aqui, vocês intercedem por mim e eu por vocês, né? Pedindo sempre a Deus misericórdia, graça, iluminação, orientação, para que a gente viva vidas, como Paulo fala, né? Dignas do Senhor. Amém, gente? Esse praticamente é o estudo em Romanos 8, versos 26 a 27. Amém? Irmão Hiro, pode orar por nós. Apresente-nos ao Senhor. Graças te damos, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse estudo, pelo Ricardo que ministrou a nós. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a compreender a Tua palavra. Senhor, ensina-nos, Senhor, ensina o nosso coração através da Tua palavra. Te damos graças, Senhor, porque nós temos um Consolador, nós temos, ó Pai, um intercessor, que é o Teu Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muito obrigado, Senhor. Que cada um aqui, ó Pai, compreenda, Senhor, isso, principalmente, Senhor, as nossas crianças, Senhor, que elas também prestem atenção, Senhor, no que está sendo falado, que elas aprendam, Senhor, com o que está sendo ministrado, em nome de Jesus, que elas possam, Pai, ter esse entendimento, Senhor, que o Teu Espírito Santo é quem nos consola, é quem revela, quem convence do pecado, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, oramos também pelos irmãos que não puderam vir. Abençoa, Senhor, a irmã Janaína, o Chau, as crianças, também, Senhor, a irmã Jesuê em casa. Senhor, cura, restaura a saúde dela e também, Senhor, de todos aqueles que estão enfermos, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Jesus.